conhecer mais sobre Jesus. Esse é o intuito, entender as palavras que a gente fala secreta, mas são palavras que foram ali proibidas por quem queria manter o poder e hoje está disponível para nós, depois de quase 2000 anos. A gente não precisa de um pastor, de um padre, de um escriba, alguém para te ensinar, para ler a Bíblia. Hoje nós podemos ler, podemos buscar, não está lá preso lá no Vaticano, em um lugar fechado o conhecimento. Então hoje a gente não tem desculpa para adquirir o conhecimento. Então é muito importante para as pessoas buscar mesmo. É muito importante você viver. Qual a sua visão sobre a visão de criação do mundo material, que é de Sofia e versus o Logos? A minha visão é a da Bíblia Gnóstica, dos livros de Valentino e outros também, de Hermes e vários conceitos. Para mim, o gnosticismo é algo muito pessoal, você vai ter várias visões e faz parte de você, então você, do lugar de onde você vem, você vai trazer a sua visão. Então tem pessoas que vêm do 13º Eon, tem pessoas que vêm do 8º céu, tem pessoas que vêm do Pai, tem pessoas que vêm do Espírito Santo, então cada um vai ter ali sua visão. A minha visão particular... Oi, Thaís, tudo bem? A minha visão particular, o que eu ensino aqui, é o conceito que está no livro A Sabedoria Secreta de Cristo e no Evangelho Gnóstico de João, que a mônada, que o Espírito Invisível, ele cria uma imagem dele para se manifestar, para que ele possa interagir, porque ele é tudo, e aí essa imagem é o Pai. O Pai, ele pensa, e o pensamento do Pai é a Mãe, a Sofia. E os dois geram juntos a palavra, que é o Logos, que é Jesus, que é o Salvador. A gente chama Jesus, mas é o Salvador, o Logos. E o Logos, ele tem a parte masculina e feminina, tudo tem. E são seres andrógenos. Então o Logos, Jesus, ele também tem a parte feminina, que é a Sofia, mas não é a Piste Sofia que cria o Demiurgo, é a Sofia imperecível. Então os dois vão criando todo o pleroma, que são as 30 emanações. Então eles criam as 4 luzes, Armozel, Orael, Darvetai, Lelef, depois a Damas cria 7, e assim por diante vão criando vários, todos em pares. E aí esses seres em pares, o último criado é a Piste Sofia, que é a última emanação do pleroma. E aí a Piste Sofia, que é filha da Sofia, que é a imperecível e filha de Jesus também, ela pensa em criar algo sem o consentimento do Espírito Invisível, porque todos pediam o consentimento, a autorização do Espírito Invisível, aquele que tudo é, para criar algo. É a luz. E aí ela quis criar algo sem a luz. E aí isso que ela criou sem a luz é as trevas, que é a ausência de luz. Por isso que a gente fala, não existe as trevas, existe a ausência de luz, que é a ausência do Espírito Invisível. E aí isso se torna matéria, porque a matéria é algo que não é luz, que não é feito, vamos dizer assim, de fótons, que tem ali o carbono, que tem ali aquela matéria mais pesada. E aí então ela cria o Demiurgo. E aí o Demiurgo é um aborto que ela tira dela, que aí é uma serpente com cabeça de leão, Ariel, Saclas, tem vários nomes, Nebroel. E aí ele também é andrógeno, tá? Não é um ser só, ele é um ser masculino e feminino. E aí esse ser, ele tem a capacidade de girar, como ele tem os dois sexos, e ele cria 12 arcontes para dominar esse caos aqui, que é a escuridão, que é o universo do caos onde a gente vive. E aí o quinto, ele cria é Sabaoth, e aí Sabaoth acaba se tornando o deus dos judeus, vai para o 7º céu, que ele se arrepende quando vê a Sofia, e aí ele vai dominar os deuses, ele se torna o senhor das forças e domina os deuses, e aí tem toda a história. Então esse, resumindo aí, é um pouco da queda da Sofia, de colocar, mas tudo isso veio pela vontade do Espírito Invisível, nada é sem a vontade dele, para que depois nessas matérias viessem nós, que somos os seres iluminados, que somos as centelhas de luz, que somos ele, para julgar essas trevas, que é a ausência de luz, e a gente vai julgar elas, como Jesus veio para julgar os arcontes. Jesus fala assim, eu vim para destruir as obras do diabo. Isso é, por que Jesus veio? Ele não fala assim, eu vim para salvar os homens, eu vim para libertar os homens, não. Ele fala, eu vim para destruir as obras do diabo. E o que é as obras do diabo? É toda essa religiosidade, esse sistema. Por isso que ele lutava contra a religião judaica, contra os fariseus, contra várias coisas ali. E aí, isso é o que nós devemos fazer, é isso que eu estou fazendo, a gente luta contra o sistema
que é o diabo, que a gente chama dos arcontes, tal, e os deuses, anjos, todos do sétimo céu para baixo. E aí, essa é a nossa missão. Então, cada um tem que achar a sua missão. Então, através da sua natureza, você vai mostrar de onde você veio, Vitor. Então, nem todos vieram do mesmo lugar, né? Que algum é maior que o outro, mas cada um tem. Então, existem 4 tipos de almas imortais e existe ainda as da geração sobre a qual não há reino, tal. Então, aí todos eles é como os discípulos. Tinha Pedro, Felipe, João, Mateus, Maria Madalena. Cada um deles entendia a mensagem de Jesus de um jeito. Tinha um que Jesus mais amava, um que Jesus mais ajudava em um lado, porque todo mundo tem sua parte ali. Então, no mundo espiritual é assim. É isso mesmo, contra os principados, os dominadores deste mundo tenebroso, Thaís. É muito legal você ter feito essa pergunta, porque eu fiz um resumo, eu até pensei, eu ia fazer com o quadro um resumo, mas sempre eu faço, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Eu vou ler o final do livro Pistis Sophia, eu nunca chego no final, então hoje eu vou partir aqui da parte final, para que vocês entendam, para que vocês compreendam. É um livro muito grande. Um dia eu vou ler só os salmos, os cantos da Sofia também, que é muito legal para quem está começando. Como eu já tenho muito tempo que leio e que busco o gnosticismo, tenho essa compreensão, para mim é muito difícil voltar no início, entender como para vocês que são novos, tudo é novo, tudo é difícil de entender, então me perdoe às vezes se eu não tenho paciência de explicar detalhado, falar, ler ou resumo muito, porque há 20 anos atrás eu tinha as mesmas dúvidas que vocês, então eu tenho que aprender a passar de uma forma mais didática ainda. Eu tento aqui falar de uma forma mais clara, de uma forma leve, para que não seja algo maçante para as pessoas, se eu ficar falando aqui palavras difíceis ou colocar ficar muito difícil. Mas aí hoje eu vou trazer o final, mas um dia eu vou pegar a parte do Piscis Sophia do início, a parte da queda da Sofia, e quando ela luta com Ariel contra os arcontes e tal, ali, e trazer os cânticos, tá? Que é bem legal para quem tá despertando ali, se identifica. Mas aqui eu vou pro final, que é o capítulo 56 do livro Piscis Sophia. E ele começa a falar no 55 de como a alma vai passando pelos castigos e pelas almas que não encontram a luz. Aí aqui no 56 ele fala assim: Jesus mostra aos seus discípulos o fogo, a água, o vinho e o sangue. E quando os discípulos ouviram essas palavras, se prosternaram ante Jesus e o adoraram, dizendo: Ajuda-nos, Senhor, para nos livrar dos terríveis tormentos que estão reservados aos pecadores. Desgraçados dos filhos dos homens que tateiam nas trevas e nada sabem. Tem piedade de nós, Senhor, na grande cegueira em que estamos. E tem piedade de toda a raça dos homens, porque seus inimigos espreitam suas almas, como os éons sua presa. Porque querem extraviá-los e fazê-los cair na região dos tormentos. Tem piedade de nós, Senhor, e livra-nos desta grande perturbação do espírito. E Jesus respondeu aos discípulos: Tende confiança e não temais. Ditosos sois vós, porque vos fareis senhores de todos os homens, e eles vos serão submissos. Recordai o que vos disse, que eu vos darei a chave do reino dos céus. E repito-vos que a darei. Aqui o reino dos céus é muito importante para quem é gnóstico compreender o que é o reino dos céus. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que vêm das igrejas tradicionais, elas têm ainda a visão de que o reino dos céus é uma nova Jerusalém, é um lugar. E a pessoa pensa que o reino de Deus, o reino dos céus, quando Jesus fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, buscar o reino de Deus, o reino de Deus está ali e tal,
pensa que é a segunda vinda de Jesus numa forma física e num lugar onde você vai comer, igual os testemunhos de Jeová, vem com aquela revistinha, que você vai comer junto com o leão, com o Bambi e com os bichinhos lá. E é um lugar, um templo, o terceiro templo e essas coisas físicas. E não é, tá? O reino dos céus está dentro de você e está fora de você. É isso que Jesus fala. Então a compreensão do eu e que o eu em você é um com Jesus, com a luz e com o Espírito invisível, isso é o que Jesus quer dizer aqui, que ele fala: tende confianças e não temais. Primeiro você tem que confiar e não temer. E ele fala: ditosos sois vós, porque eu vos farei senhores de todos os homens e eles vos serão submissos. Você percebe que aqui ele está falando que ele vai te colocar acima dos homens. Não que você vai chegar, dominar num reino físico, ser um rei aqui, igual Israel pensa, vão dominar todos os países, as nações, não. Você estar acima de todos e todos é porque você se torna um com ele. Então, quando você é um com Jesus, um com o Pai, você está acima dos homens comuns, tá? E todos eles, e todos os poderes, e tudo vai ficar submisso a você, como Jesus fazia a terra tremer, fazia a tempestade parar, as pessoas, o que ele queria, ele conseguia fazer. E aí ele fala: recordai o que vos disse, que eu vos darei a chave do reino dos céus. E qual é a chave do reino dos céus que ele te dá? E ele fala: eu repito-vos que vos darei. É você conhecer a si mesmo e você conhecer o seu eu, que dentro de você é onde habita Deus. O reino dos céus, a Nova Jerusalém, o templo de Deus, é você. E quando você faz com que essa centelha divina, vamos dizer assim, a glândula pineal, o seu terceiro olho aqui está dormente, vamos dizer. E aí quando vem Jesus, o Pai, habitar em você, a gente chama de câmara nupcial isso. Vem o Pai, o Espírito Santo e Jesus. E aí eles entram no seu templo, dentro de você, e aí seu templo se torna o reino dos céus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de você e são um com você. A sua alma estava dormente ali e tinha um espírito falsificado. O Espírito Santo tira o espírito falsificado dos arcontes e ele toma o lugar e se une. A sua alma se unindo se torna uma luz perfeita que é Jesus, e semelhante a Deus. É isso. Esse é o reino dos céus, então essa é a meta. A meta que é tirar o esquecimento, que você esqueceu que você é um com Deus, aí você recorda isso, que essa é a chave, Jesus te recorda, eu estou aqui para te recordar que você é um com o Pai, você é filho do Pai, você não é criado pelo Pai, não é uma criatura, não é um servo, não é um escravo de Deus, não tem que ficar temendo que Deus vai te matar, que Deus vai te julgar, e que você é um com Ele. E aí a compreensão do eu é tudo. Tem um livro dos Upanishads, eu até postei esses dias uma parte deles, que é dos Vedas dos hindus, é a última parte dos Vedas. E eles trazem esse conceito também da sua unidade com o Espírito Invisível. Eles chamam de Brahma e chamam, ao invés de falar Jesus, eles falam Om, que é a palavra. A gente chama de Logos, a palavra, Jesus é a palavra, é o Logos. E eles chamam de Om, que é a palavra para eles. E o que a gente chama de Espírito Invisível, eles chamam de Brahma. Os chineses chamam de Tao, cada um tem o seu nome, mas é tudo a mesma coisa. O que acontece? Aí tem uma parte que no vídeo que eu postei, que a menina fala assim: Deus está em você, você é Deus, mas você tem que saber disso. Deus está em tudo, Deus está dentro de você, mas é necessário que você reconheça isso, que você saiba. Então, é igual um graveto, eles falam, que é igual dois gravetos, que eles, dentro deles tem o potencial do fogo, de trazer uma faísca de fogo. Mas enquanto você não fizer assim com os gravetos, eles não vão dar uma faísca e não vão gerar fogo. Assim é dentro de você, está adormecido esse poder. Enquanto você não fizer isso através da meditação na palavra, eles falam meditar no Om, mas você tem que meditar em Jesus. Enquanto você não buscar Jesus, Jesus vem, Jesus meditar mesmo. Não é orar, é meditar. Você entra em silêncio e fica ali repetindo: Jesus vem, Espírito Santo vem, Papai, repete assim. E aí é como se fosse friccionar.
É como se você estivesse friccionando e aí começa a sentir esse fogo e aí você começa a despertar. Você ficou, sabe, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aquela sensação quando você fala, vem Espírito Santo, você começa a sentir algo te encher, fecha assim na sua mente, vem uma luz, alguma coisa assim. Uma experiência, cada um tem a sua particularidade. Mas é isso. Mas na verdade as pessoas na igreja, elas ficam gritando, orando. E quando você está com outras pessoas, você fica pensando o que a outra pessoa tá falando do outro, se você está fazendo direito ou não, e você nunca consegue chegar nesse ápice. Por isso que é importante você fechar a porta do teu quarto e orar teu pai que está em secreto. E ele vai te ouvir e te responder. Então não faça isso na frente dos outros, sua família, de ninguém. Fecha seu quarto, vai para algum lugar bem tranquilo mesmo, limpo. E aí você começa a falar, vem Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você não souber, ele vai falar por você. Fala Jesus, 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 do jeito que você quer. Às vezes eu tô dormindo, tô deitado assim, e eu respiro como se fosse falando Jesus, assim, Jesus. Tipo, a minha respiração, sabe? Tipo, quando eu puxo é G, quando eu solto é Jesus. Aí eu fico fazendo assim, tipo, dormindo ou não. Mas é para acalmar minha mente e eu começo a fazer isso. E essa vibração, você já começa a sentir isso. E realmente é esse friccionar, isso na sua mente, silenciando e você repetindo. É uma frequência de som, que não dá para explicar. Você pode falar você pode falar Jesus, você pode falar seu nome, Anderson, você pode falar qualquer coisa, mas você tem que ter essa frequência de repetição na mente em silêncio. E aí você começa pensando em Deus, porque não é um nome, né? Acho que eu estava falando até isso para Thaís. Não é um nome, não é se é Deus, se é Jesus, se é Pai. Esses nomes são criados para a gente entender uma coisa que é incompreensível. É só um nome. Mas na sua mente você tem que pensar que você está falando com o todo. Com aquilo que preenche tudo, que é você e é tudo. Entendeu? O que importa é o que você pensa. Você pode falar Espírito Santo, mas na sua mente você tem que entender que é o Espírito invisível, que é tudo. Tá? Você fala Jesus, você tem que entender que é uma luz que preenche tudo, que é tudo. Não é um homem ali de barba, olho azul, loiro e tal. Não é, você tem que pensar que é essa luz que vai estar percorrendo o seu corpo, o universo e tudo. É isso, vamos continuar que ele fala aqui na leitura. Versículo 3. E enquanto Jesus falava assim, as regiões do caminho do meio ficaram ocultas. E Jesus resplandecia com uma luz brilhante. Você percebe que Jesus, para eles, aparece como uma luz brilhante. Aqui, nessa parte do livro, eu esqueci de falar, eles não estão na terra. Os discípulos de Jesus, depois de ressuscitar, Jesus começa a levar eles para as regiões superiores. Aqui ele fala os caminhos do meio, que eu falei que ele mostrou os tormentos, é os caminhos onde as almas passam. Eles não estão na terra, eles levam os discípulos em espírito para fazer uma viagem astral, tá? Vixe, Sofia é muito louco. E Jesus resplandece com uma luz brilhante. E disse Jesus a seus discípulos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E se voltou para os 4 pontos do horizonte, e pronunciou um nome supremo sobre sua cabeça, e lhes pregou, e lhes soprou nos olhos, e disse-lhes Jesus: olhai. E eles ergueram os olhos, e viram uma luz extraordinária que não existe na terra. Você percebe aqui que eles não falam qual é o nome que Jesus falou, mas ele pronunciou um nome supremo. E aí, ele chega nos discípulos e ele sopra nos olhos deles. Faz assim no olho. Imagina Jesus soprando no seu olho assim, ó, você com o olho aberto, ele fala, olha. Aí você olha para cima e vê uma luz extraordinária que você nunca viu na Terra, que não tem comparação. Entendeu? Esse é o Espírito invisível, esse é o Pai, que é uma luz que não tem comparação. E Jesus estava resplandecendo com uma luz, e essa luz era acima da luz que Jesus estava resplandecendo. E Jesus disse: olhai e vede. O que vedes? E eles responderam: vemos o fogo, a água, o vinho e o sangue.
E disse Jesus: em verdade vos digo que ao vir a este mundo, eu não trouxe mais do que esse fogo, essa água, esse vinho e esse sangue. Porque a água e o fogo eu os trouxe da região das luzes, e o vinho e o sangue das regiões de Barbetes. E depois meu Pai me enviou o Espírito Santo sob a forma de pomba, que ali no Jordão vem o Espírito Santo na forma de pomba, e o Pai fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo e tal. 9. O fogo, a água e o vinho são para curar os pecados do mundo. E o sangue é para a salvação dos homens. E eu o recebi sob a forma de Barbetes, a grande potência de Deus. E o Espírito atrai a si todas as almas e as leva às regiões da luz. Então o Espírito Santo é quem atrai as almas, ele reúne a gente e vai levar a gente para a região da luz. E por isso vos digo que vim para trazer o fogo sobre a terra. Isto é, que vim para castigar com fogo os pecados do mundo. E por isso eu disse à samaritana: se tu conhecesses os dons de Deus, aquele que te disse, dá-me água para beber, tu mesma lhes teria pedido a água da vida, para que fosse para ti um manancial constante até a eternidade. E por isso vos dei o cálice da vida, porque é o sangue da aliança, que será vertido por vós, para a remissão dos vossos pecados. E por isso foi espetada em meu flanco uma lança e brotou água e sangue. Estes são os mistérios da luz, que remitem os pecados, e são os nomes da luz. E depois que Jesus disse isso, todos os poderes sinistros voltaram às suas regiões. Capítulo 57. Jesus faz um sacrifício diante dos seus discípulos. E Jesus e os seus discípulos permaneceram na montanha da Galileia. E os discípulos lhe perguntaram: quando perdoará os nossos pecados e nos farás dignos do reino do teu Pai? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que não só posso redimir vossos pecados, mas também fazer-vos dignos do reino de meu Pai. E ainda que posso conceder-vos o poder de perdoar os pecados, para que os que perdoardes em terra sejam perdoados nos céus, e para que os que atardes na terra sejam atados nos céus. E vos darei o mistério do reino dos céus, para que o façais conhecer aos homens. Isso é muito importante, gente. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, não pelo que os outros falam sem conhecer, você entende que quando aqui Jesus já tinha ressuscitado, e as pessoas acham que simplesmente pelo sacrifício de Jesus morrer na cruz, todo mundo está perdoado lá, e não é assim. E aí ele fala assim: além de te dar o poder de remir os seus pecados, eu vou te dar o poder para você perdoar os pecados das pessoas. E se você perdoar alguém, alguém vai ser perdoado no céu, se você perdoar alguém aqui na terra. Mas se você atar alguém, ou seja, não perdoar alguém, essa pessoa também não será perdoada no céu. Aqui, as pessoas falam que a gente tem que perdoar todo mundo. E não é bem assim. Aqui ele fala que você pode atar algumas pessoas, e se você atar elas, elas vão ficar atadas para sempre. E não vai ser perdoada por Deus.
E isso é muito importante para você, que você tem uma responsabilidade muito grande quando você... Isso, é Pício Sofia, no final. Quando você alcança essa compreensão do reino dos céus, você tem uma responsabilidade muito grande. Então não sai falando para todo mundo, tá? Você tem que tomar um cuidado, porque as pessoas pensam que a gente tem que sair pregando para todo mundo. Ah, descobri, li um dia o livro e aí vou sair falando para as pessoas. Mas você não pode fazer isso. Guarda para você. Guarda. Busca conhecimento antes, conheça a si mesmo, entenda o seu eu, entenda e compreenda Deus, para você ser puro de coração. E isso é muito difícil, isso demora muito tempo. Eu estou buscando ainda entender, compreender, me elevar, não sou o perfeito. Mas eu falo para vocês por quê? Porque se você tentar sair falando para todo mundo, a maioria das pessoas vão te rejeitar na ignorância. E algumas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém falar cheio do Espírito Santo para você e você falar que essa pessoa está com um demônio, que essa pessoa não é de Deus, e blasfemar mesmo, como quando Jesus curava, falava, e os fariseus falavam assim, esse daí cura e expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus falava, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Eu faço isso pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que o Pai me deu. Aí que ele fala aquela parte. Se você falar alguma coisa contra o Filho, você será perdoado. Se falar alguma coisa contra o Pai, será perdoado. Mas se falar alguma coisa contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui, nem no outro reino. Então, o que eu estou querendo dizer? Não saia falando para as pessoas, não saia... Porque quando você alcança essa compreensão, é igual aquela parte que Jesus fala também, até na Bíblia, como não tem, que ele fala para os discípulos, sai em dois. Não leve mais de uma bolsa, mais de uma roupa e vai andando pelas cidades. Na casa que você chegar, você vai falar, a paz esteja com você. Se essa casa te receber, a paz vai ficar sobre ela. Se essa casa não te receber e te rejeitar, você sai e sacode a poeira dos seus pés. E eu vos digo que para essa casa, para essa família, não haverá perdão e o castigo sobre ela vai ser maior do que o de Sodoma e Gomorra. Então isso é uma responsabilidade muito grande, isso que eu estou querendo dizer para vocês, porque eu percebo às vezes as pessoas compreendem um pouco e já querem sair discutindo. E nós gnósticos, nós não discutimos, tá? Uma coisa importante, um gnóstico não discute religião. Você nunca vai me ver em um debate convidando pessoas aqui de outras religiões ou de outras fés aqui para fazer batalha. Você pode ver, você não vê eu fazendo isso. Ou nos comentários dos meus vídeos ali, as pessoas discutem, você não vê eu discutindo, você não vai ver eu falando com as pessoas. Porque a gente não precisa, discute quem não tem razão, quem não tem razão não, quem não tem certeza do que é da sua fé. Mas se você, Jesus não discutia, a gente não discute. Então é muito importante isso. Porque se você fala para a pessoa algo e aí você deixa a pessoa e a pessoa não entende, não aceita e você ficar com raiva dela, ou não raiva, mas nós somos seres humanos, né? E aí você simplesmente se virar ou fechar, essa pessoa não vai se perdoar, você está destruindo a vida dela, entendeu? Então, espera muito tempo, e quem for para aprender com você, vai chegar, Deus vai trazer essa pessoa para você, ela vai te perguntar, em uma conversa vai rolar e você vai fazer. Não tenta forçar as pessoas para você chegar, porque a gente não tem essa missão. Jesus deu para os discípulos, mas a gente tem que só buscar a luz e iluminar o mundo. E aí, hoje com a internet você pode falar para milhões de pessoas, não precisa nem sair de casa. Antigamente você tinha que sair da sua casa. E não tenta convencer seus familiares, tá? Porque um profeta não é reconhecido pelo aquele que os conhece. E o médico não cura a sua própria família. Então, não tenta na sua casa, se você tem alguém que é muito religioso,
católico, ou protestante, ou espírita, qualquer um, e ficar explicando sobre os livros gnósticos, sobre Jesus e tal. Cada um tem seu tempo e vai chegar para eles um dia, mas você não tem que ficar fazendo, para você não trazer esse peso para as pessoas, sabe? É muito importante isso, tá? E ainda que posso conceder-vos o poder de perdoar os pecados, para que os que perdoardes em terra sejam perdoados nos céus, e para que os que atardes na terra sejam atados nos céus. E vos darei o mistério do reino dos céus, que está dentro de você, para que o façais conhecer aos homens. Pronto, vamos ler aqui. E disse Jesus: trazei-me fogo e ramos de palmeiras. E eles lhes trouxeram o que ele lhes pedia. E Jesus colocou uma jarra de vinho à sua esquerda e outra à sua direita. E colocou o cálice de vinho diante da jarra de vinho que estava à sua esquerda, e enfileirou os pães em meio aos cálices. E pôs o cálice de água junto aos pães. E Jesus, mantendo-se diante da oferenda, colocou atrás de si seus discípulos, que estavam todos vestidos de linho. E tinha em suas mãos o selo do nome do Pai de todos os tesouros da luz. E bradou, dizendo: escuta-me, Pai meu, Pai de todas as paternidades, a quem escolhi para perdoar todos os pecados. Perdoa os pecados dos meus discípulos e purifica-os, para que sejam dignos de entrar no reino do meu Pai. Pai do tesouro da luz, sê propício aos que me seguiram e observaram os meus mandamentos. Que venham, Pai de toda a paternidade, aqueles que perdoam os pecados. Perdoa os pecados e extingue as faltas destas almas, para que sejam dignas de ser admitidas no reino do meu Pai. Pai da luz, porque eu conheço tuas grandes potências, e eu as invoco. Aner, Bebiô, Atrone, Euref, Reone, Solfen, Koyeshurepfei, Monambi, Miner, Jonon, Xoxetou, Xoxe, Anenfe, perdoai os pecados destas almas. Extingui suas faltas, as que foram praticadas com conhecimento e as que foram praticadas sem conhecimento. Que os que participam desta oferenda sejam dignos de entrar em teu reino. Ó meu santo Pai, se me ouves, Pai meu, e lhes perdoa seus pecados, e os consideras dignos de entrar em teu reino, dá-me um sinal. E o sinal foi dado. Capítulo 58. Os discípulos pedem a Jesus que lhes revele os últimos mistérios. É muito legal esse livro, né? São coisas que você encontra só aqui. Em nenhum outro lugar. Ninguém tem coragem de pregar esses livros, só eu. Ninguém. A pessoa fala que existe o livro, as pessoas vão falar, contar a história de como foram achados, mas ninguém tem coragem de colocar o rosto e ler. As pessoas fazem inteligência artificial, colocam lá, falam que existe, colocam. Mas alguém para vir, trazer para vocês o conhecimento, ler o livro, explicar abertamente, não. Isso tem sociedades secretas, escondidos, as pessoas, mas todo mundo tem medo de ser perseguido, de ser... Tem medo, mas eu sou luz, eu estou acima de toda luz. E ninguém pode me tocar nem me deter. Deus não deixa chegar nem aqui os religiosos para ficar criticando e xingando aqui no meu Teams. O Espírito Santo é maravilhoso. No meu chat. Capítulo 58. Os discípulos pedem a Jesus que lhe revele os mistérios, os últimos mistérios. E Jesus disse aos seus discípulos:
regozijai-vos, porque vossos pecados vos são perdoados, e vossas faltas eliminadas, e vós sois dignos de entrar no reino do meu Pai. E quando Jesus acabou de falar assim, os discípulos sentiram uma grande alegria. E disse Jesus: Este é o mistério que transmitirei aos homens sinceros, de coração limpo. Lembra que eu falei que você tem que ter o coração puro? Gente, purifica seu coração. É a única coisa. Jesus falou: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. É muito importante ser puro de coração. Isso eu falo sério, eu dou muita risada aqui, mas você precisa ser puro de coração e contrito de coração, se humilhar diante de Deus mesmo, entender a sua pequenez diante de Deus ao mesmo tempo que você é um com Ele. Mas seja puro de coração, não deixa um pingo de maldade, de inveja, nada, não tem apego. Você tem que entender que tudo é uma unidade, que não existe feio, bonito, não existe alto, baixo, não existe rico, pobre. Não faça distinção, não faça acepção de pessoas. Tem gente que olha e fala assim: nossa, como esse negrinho, careca aí tá fazendo, tinha que ser um branco, um cara parecido com Jesus e tal. Não tem esses pensamentos. Não julgue as pessoas, porque senão você vai ser julgado. Você tem que ser puro de coração. Quando a gente entende que a gente é um com tudo, e que tudo é uma coisa só, e tudo é um defluxo de Deus, de tudo, então acabou as distinções. Não tem bonito, feio, magro, gordo, sabe? O mundo tenta te colocar que você precisa ser melhor, tem que ser mais rico, mais pobre, que o outro que é bilionário é melhor que alguém que é pobre, que o rico é melhor, que as pessoas são... Não, ninguém, não tem essa de rico, pobre, melhor, não. Tudo é a mesma coisa, todos são um. Você tem que entender que você é um com tudo e todos são um. Então você não precisa odiar ninguém. Se você odeia alguém, você está odiando Deus. Viste a teu irmão, dá-te conta que viste a Deus. Então sempre olhe para as pessoas como você visse Deus. Vê um gato, você está vendo Deus. Não maltrata um gato, não maltrata um cachorro, não maltrata uma formiga, porque você está vendo Deus. Às vezes é um bicho, vem um mosquito, uma aranha, eu falo assim: se Deus criou ela, tem um propósito, eu não vou matar ela. Só se ela me pica, eu falo: me picou, aí é um reflexo ali. Às vezes você dá o reflexo, eu falo: então é a hora dela. Mas se não está te fazendo mal, não precisa, não ficar buscando, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de coisas fúteis. Não fique em conversas fúteis, tá? Seja puro de coração. Oi, Kevin. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? É isso mesmo, ele tinha um narigão, assim, de judeu, de árabe. Vamos continuar lendo aqui, que eu começo a falar, mas essa é a parte importante. Tenha o coração limpo. Este é o mistério que transmitirei aos homens sinceros. Seja sincero e de coração limpo. E suas faltas e pecados lhes serão perdoados até o dia em que lhes comunicardes este mistério. Mas não revelai este mistério senão ao homem que siga os preceitos que vos dei. E porque é o batismo da primeira oferenda que conduz à região da verdade e à região do interior da luz. E a região do interior da luz. E disseram os discípulos: Mestre, revela-nos o mistério da luz de teu Pai. Porque te ouvimos dizer: há um batismo de fumaça e um batismo do sopro da luz santa. E há a unção fluídica, que conduz as almas ao tesouro da luz. Ensina-nos esses mistérios, para que entremos na posse do reino do teu Pai. E disse Jesus: nenhum mistério existe maior do que o que quereis conhecer, porque ele conduzirá vossas almas à luz das luzes e às regiões da verdade e da bondade, e às regiões do santo de todos os santos,
e as regiões em que não há homem, nem mulher, nem forma alguma, mas apenas uma luz constante e inefável. Porque nada há mais sublime que esses mistérios que quereis conhecer, porque são os mistérios dos 7 caminhos e das 49 potências. Lembra que eu falei? Não há homem, não há mulher, não há ser, não há anjo, nada. É só uma luz. Você vai chegar num lugar que é só uma luz inefável, uma luz perfeita. Então aqui na Terra você já tem que viver com essa compreensão que não há distinção, tudo é luz. Porque quando você chegar no reino da luz, você já vai estar pronto. E a gente tem que aqui, isso está no Evangelho de Filipe também, que você vai se tornar, aqui na Terra, você vê o Sol, mas você não é o Sol. Você vê a Lua, mas você não é a Lua. Mas lá no outro reino, no outro universo, no Aion, você vai se tornar aquilo que você estiver vendo. Então, se você vê a luz, você vai se tornar luz. E você vai ver o Pai, você vai se tornar o Pai. Vai ver Jesus, vai se tornar Jesus. E aí tem outra parte que ele fala assim: como nós estamos neste mundo, nós não podemos nos tornar como animais. Não podemos agir como animais. Porque um cavalo copula com um cavalo, o boi com boi, o cachorro com cachorro, o homem com homem, com a mulher, e a luz copula com a luz, o anjo com o anjo. Então, se você se torna um animal aqui, você age como um animal, serão os animais que se unirão a você. Se você se torna como instintivo, vivendo pelo instinto, guerra, luta, quem briga, quem fica brigando por comida, por coisa, são animais. E aí os demônios, os espíritos inferiores vão se unir a você. Se você se tornar como um homem perfeito, os homens vão se unir a você, as mulheres, os homens e tal. Se você se tornar como os de cima, como anjo, como luz, aí os de cima, os anjos, a luz, Jesus, o Pai, vai se unir a você. Então você tem que se tornar como você quer, mas aqui na Terra mesmo. Você já tem que se tornar como Deus para que Deus se una a você. Por isso que Jesus fala, só os puros e sinceros de coração. Se Deus é puro de coração, ele só vai se unir a você se você for puro de coração. Então, para que Jesus se una a você, você tem que se tornar como Jesus, pela sua própria vontade. Então, por isso que ele deu o exemplo, veio aqui para quê? Para que você haja como ele, agindo como ele, você deixa de ser animal, os animais não... E aí você se espelha nele, e aí ele se une a você. Você está na mesma frequência que ele vem e habita em você. O Espírito Santo não habita se você não tiver com o coração purificado. E não há nenhum nome mais elevado do que o nome que contém todos os nomes, e todas as luzes e todas as potências. E aquele que conhecer este nome, ao sair do seu corpo material, não poderão perturbá-lo as trevas, nem arcontes, nem arcanjos, nem potências, porque se disser esse nome ao fogo, o fogo se apagará. Se as trevas se dissiparão. E se o disser aos demônios e aos satélites das trevas exteriores, e aos arcontes e às potências das trevas, todos perecerão, para que sua chama arda, e clamarão: Santo és, Santo de todos os santos. E se diz este nome aos satélites dos castigos, e às suas dignidades, e a todas as suas forças, e a Barbelo, e ao Deus invisível, e aos 3 deuses das tríplices potências, cairão uns sobre os outros, e serão destruídos, e clamarão: luz de toda a luz das luzes infinitas, lembra-te de nós, e purifica-nos. E quando Jesus acabou de dizer essas palavras, todos os discípulos lançaram grandes gritos e soluçavam. Por isso, conheça o nome. Se você conhecer o nome do Pai, não tem para ninguém. Você vai subir e destruir tudo. Por isso que eu disse no início, Jesus falou: eu vim para destruir as obras do diabo. E nós viemos para destruir as obras do diabo, dos arcontes, e destruir todos eles. E aquele que alcança esse nome e se torna esse nome, não tem para ninguém. E isso você encontra por si mesmo, dentro de você, na meditação. Gente.
porque esse nome não é pronunciado, ele é vivido. Capítulo 59. Jesus explica a seus discípulos os castigos reservados aos maledicentes. E aqui Jesus vai falar várias coisas para os discípulos. E a conduzirão ao caminho do meio para que os arcontes a atormentem durante 6 meses e 8 dias. E quando a esfera girar, a entregará a seus satélites para que arrojem a esfera dos éons. E os satélites da esfera a conduzirão até a água do interior da esfera, para que o fogo a devore e seja grandemente atormentada. E virá Ialucã, o servidor de Labaoth, a Damas, que dá às almas o cálice do esquecimento. Levará um cálice cheio de água do esquecimento para dá-lo a esta alma, para que beba e esqueça todas as regiões que percorreu, e seja arrojada ao corpo que lhe corresponde, e se aflija constantemente em seu coração. Aqui ele fala da alma que fala mal dos outros. Lembra que eu falei? Maledicente, ficar falando mal dos outros, ficar falando mal, você vai ter um castigo. Esse livro ele é muito interessante porque ele tá num assunto e depois ele já muda, porque é um ponto muito particular aqui da conversa de Jesus com os discípulos. Eles não falam qual o mistério, ele está falando do nome aqui, e depois já vai falar do castigo. Mas atente-se para isso, você precisa buscar o nome do Pai, e você precisa se tornar o Pai. Para você conhecer o nome dele, você tem que buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma parte do Evangelho de Filipe, eu amo o Evangelho de Filipe, que ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho 2 Bíblias, é até bom. Evangelho de Filipe. Gente, vocês já leram o Evangelho de Filipe? É o melhor. Vocês têm que ler. Depois que vocês aprenderem esse livro, o resto não tem pra ninguém. Aqui, ó. O homem perfeito não só não poderá ser detido, como nem sequer poderá ser visto, pois se o vissem, o reteriam. Aqui é o capítulo 106. Ninguém estará em condições de outra maneira adquirir esta graça, a não ser que se revista da luz perfeita e se converta em homem perfeito. Aqui é quando você se une ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dentro de você se torna luz. É preciso que nos façamos homens perfeitos antes de sair do mundo. Quem recebeu todo, sem ser senhor destes lugares, não poderá dominar naquele lugar. Então tudo você precisa fazer antes aqui na Terra. Aqui na Terra você tem que se tornar um com o Pai. Você tem que alcançar esse poder de ser um homem perfeito, de ter a luz perfeita, para que no outro lugar você possa alcançar isso. E quando você perceber, aqui que ele lê, ele fala, os arcontes, eles não falam para essa alma o nome dela. Ele fala, santo é, santo é, santo és de todos os santos. Porque ele não vê aquela alma, ele vê Deus, ele vê o Pai. Eu uma vez estava expulsando demônio, é muito legal, gente, eu gosto tanto de expulsar demônio. Mas isso faz tempo, tá? Tinha uns 26 anos, sei lá. Aí tava aqui e tal, expulsando demônio ali, da minha ex-namorada. Aí eu falei assim pro demônio, quem sou eu? Porque eu sou usado. Aí o demônio baixinho, assim, ele falava, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele não conseguia olhar pra mim assim, ele ficava assim, Espírito Santo. Porque ele não vê você. Você tem que chegar num nível que ninguém vai te ver. Eles vão ver Deus, eles vão ver o Espírito Santo, e não vai te ver. Porque se eles vissem essa face aqui, eles iam me acabar comigo, entendeu? Mas eles veem a luz perfeita. Então eles veem o Espírito Santo e eles vão falar, santo é, santo é, santo é. Então vocês têm que se tornar
um com Deus, nesse nível mesmo. Então não tem demônio, não tem anjo, não tem ninguém que pode... Por isso que na parte anterior aqui desse livro, ele fala assim: eu vos dei os mistérios e vocês estão acima de todos os homens, e todos os homens serão submissos a vocês. E não é os homens só, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Então os demônios, os espíritos que controlam os homens vão ser submissos a você. Então você anda e não tem demônio que pode tocar você, pode colocar a ponte, anjo, qualquer um. Então, essa é a meta. Eu tava vendo uma série, né? Acho que é Lobo Solitário, sei lá, da Prime. Eu não vou ler mais não, agora já acabou. Eu vou só falar um pouquinho e depois eu paro. Agora é bate-papo, Kevin. O Kevin que gosta dessas coisas, né, Kevin? E eu tava vendo a série. Ela fala da guerra dos Estados Unidos lá no Iraque, lá. E aí os caras estão lutando lá, tentando... Aí o cara fala assim, mas por que a guerra? Por que existe a guerra, né? Qual a motivação? Se você perguntar para um tenente, para o capitão, para um almirante, ele vai falar que é pela liberdade, pela paz, pela liberdade ali do povo, democracia. Mas se você perguntar para os SEALs, para os soldados lá da linha de frente, ele fala que ele luta pelo que está do lado dele, pelo irmão dele lá. E eles lutam pelos outros ali, para cada um volte para casa, para sua família. E eu vendo a guerra, assim, e eu não consigo pensar nesse sentido, eu ali lutando por alguém, lutando numa guerra, assim, com uma arma e tal. É muito estranho o meu pensamento, mas é assim. Quando você é agnóstico, você não luta contra pessoas, você não luta contra as pessoas, você não luta com o sistema político, você não quer se envolver com política, você não... Você tá, tipo, pensando num plano superior, você tipo, tá lutando contra os arcontes que dominam o mundo, contra planetas, contra Aeons, contra o universo, pensa assim. E é assim que você tem que chegar nesse nível, de ter essa visão, de não se preocupar com essas coisas como guerra, fome, essas coisas. As pessoas que são de igreja ficam muito fechadas, pensando, eu tenho que ajudar os pobres, os humildes, essas coisas assim, pensando no que é micro, e você tem que lutar contra a causa disso, e a causa disso são esses poderes. Então você tem poder para orar e falar, Deus, destrua todos os arcontes principados que dominam o país inteiro, o mundo inteiro e tal. E é nesse nível que você tem que entender que você tem esse poder, assim como Jesus, como Pai, você é um com Ele. Então, essa aflição que às vezes as pessoas têm no dia a dia, de ver essas guerras, ver do fim do mundo, como se vai ter ou não o fim do mundo, e se vai acabar o mundo, o planeta ou não, nós gnósticos não temos. Você acaba compreendendo que esse mundo é uma ilusão criada pelos arcontes, é uma matrix, e você tem que lutar pela causa raiz, entende? Você tem que despertar e lutar contra os arquitetos disso. Já assistiu Matrix, que tem aquela luta contra os arquitetos, contra as máquinas e tal. E é mais ou menos isso. Então, o que eu trago aqui, você pode ver no livro Pis de Sofia, nos outros livros gnósticos, Jesus não trata dessas questões mundanas, tá? Então você não vai ver aqui tratando como você tem um relacionamento feliz, como você tem um emprego novo. Às vezes eu acho que as pessoas sentem falta disso. Às vezes querem uma oração para conseguir um emprego, que é uma estratégia do gnosticismo para ficar rico, mas não tem, a gente não se preocupa com isso. A gente, tipo, tá além disso, porque essas coisas... Jesus falou, busca o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. Então eu acredito muito que se eu busco a luz, busco a compreensão de que eu sou uma unidade com tudo e meditar, as outras coisas eu não preciso me preocupar que elas vêm. Então isso é uma certeza. Então ser cristão é isso, tá? De verdade. Eu acho que o errado são as pessoas que ficam lá fazendo campanha para portas abertas, para isso, se preocupando ali com coisas materiais, tá? Então você tem que buscar o que é espiritual. Então essa é a minha mensagem para vocês. Busquem a luz, que nós somos maiores que o Sol, que o universo, tudo. Então a gente tem que viver de acordo com isso, ter esse pensamento. Então, boa noite para quem ficou aqui até agora. Eu vou desligar. Mas leiam Pis de Sofia inteiro, gente, que é um livro maravilhoso. É o livro 52 da minha Bíblia Gnóstica. Enorme esse livro. Vocês têm uns 7 anos para ler esses livros antes do mundo acabar, tá? 2032...
O mundo pode ser que acabe. Se não acabar, a gente continua aqui. Que a gente não liga pra isso. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Thaís. Tchau, Kevin.